Umas coisas direito. Imbecil. Arruma o negócio direito, nada. Essas pessoas daqui assim. Aceitem a paz do Senhor. Fala, Venturianos! Aqui é Ricardo Ventura. Seja bem-vindo ao canal Não Minta Pra Mim, o maior canal de análise silenciosa do mundo. E sim, continuamos com o maior índice de acertos. Vocês viram ontem, dia 21/9/2020, pelos portais afora, pelo mundo inteiro, dizendo que mais um tribunal agora da Alemanha, inocenta o casal McCann, os pais da Madeleine McCann. Sim, mais um tribunal aí atestando que eles estão fora aí do rol dos suspeitos, e mais um acerto pro canal. Quando eu fiz a análise, se você não viu, assista a análise onde eu vejo o desconforto do pai em relação às perguntas daquela repórter essa que anos depois se retrata dizendo: eu fui enganada pelo Amaral, lá pelo detetive, lá pela policial da época, porque ele mentiu muito pra mim e eu comprei aquela briga como sendo verdade. A própria repórter acaba depois revelando isso. E eu vi traços ali de muita dor, de muita angústia na mãe. Estava muito claro pra mim isso. Então, mais um acerto pro canal. Muito obrigado pra você, venturiano de plantão, que gosta das análises silenciosas. E se você quer adentrar ainda mais esse mundo, se você quer aprender o que eu faço, inscreva-se nesse site, nãomintapramim.com.br. Lá você vai ver se nós estamos próximos de uma nova turma ou então você está na fila de espera. Sim, nós abrimos turmas de tempos em tempos. Por quê? Para que a gente consiga dar uma atenção muito especial. Até porque um dos bônus é você ter um contato direto comigo lá pelo Telegram, além das aulas ao vivo que eu faço com a turma. E é muito especial, é muito bacana. Aulas ao vivo, onde eu posso ver você e você pode me ver, porque a gente faz pelo Zoom. Então eu conheço rostinhos de vocês, a gente compartilha muitos ensinamentos lá no curso de analista psicocomportamental em linguagem silenciosa. Você vai ter uma nova especialidade na sua carreira ou até uma nova profissão, como eu ensino lá dentro dessa formação. É uma formação de especialista em análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. Se você quiser saber mais, entra lá e aí você vai ver se estamos prestes a abrir uma nova turma ou então você fica na fila de espera e aguarda lá no Telegram, onde também tem um chat. As pessoas acabam compartilhando várias coisas bem legais sobre os trabalhos que acontecem aqui. Dito isso, vamos para a análise de quem? O irmão Edson Araújo. Sim, Edson Araújo e a Débora, um casal da Deus é Amor, onde, cara, vários youtubers, é brincadeira, né? Já colocaram assim: pastor dá um tapa na mulher, sai no box com a mulher, agride a mulher de forma física e depois xinga de imbecil e tal, não sei o quê. Então, agora vamos analisar de fato os fatos que aconteceram e mostrar aqui, além do que é dito, na linguagem silenciosa, o que passa ali, a mensagem dele e muito mais dela. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas ela não falou nada. Pra mim ela falou, e muito. Dá pra ver muita coisa nessa análise aqui. Então, vamos juntos para essa análise. E lembrando, se você quer continuar a receber as notícias desse canal, você precisa fazer 4 coisas para que o YouTube entenda que você é uma pessoa engajada nesse canal, porque senão ele vai te ignorar. Então você precisa, primeiro, ver se você está inscrito no canal. Muitas pessoas acreditam que estão inscritas, mas não estão. Depois, habilite as notificações. Então, aperte o sininho. Antes, somente isso bastava, mas agora você precisa dar o like, precisa dar o joinha, não somente nesse vídeo, mas todos os vídeos que você assistir no canal. E por último, comente alguma coisa. Você comentando, o YouTube vai entender que você está engajado e vai entregar esse material para você, beleza? Dito isso, agora sim vamos para a análise deste casal da Deus é Amor. Então, venturianos, taca ali play! Primeiro vamos ver a cena que vazou, onde ele agride verbalmente a mulher e tal, onde a câmera cai. Vamos ver o que a gente tira daqui. Olha que interessante. Vamos lá, taca ali play! Então ele já levanta chateado, você vê que ele já tá nervosinho aqui. Eu vou abaixar a velocidade pra gente ver aqui, ó. A gente consegue perceber no canto da boca dele, aqui, pronto, aqui, ó. Ele já começa, incapacidade, incompreensão. Ele já faz uma boquinha aqui de que ele está insatisfeito com o que está acontecendo. Ele já está nervosinho. Vamos lá. O
que saco, que merda. Aí, não sei se ele dá um tapa ou ele tropeça, enfim, ele bate no celular e o celular sai completamente do ângulo. Umas coisas direito. Umas coisas direito? Imbecil. Imbecil. Imbecil! Arruma o negócio direito, nada. Aqui acontece um negócio bem interessante, eu vou voltar pra vocês verem. Ele diz assim, arruma um negócio lá, Débora! Ou seja, a garganta dele já fecha, porque ele já viu que fez besteira. O inconsciente dele já tá dizendo, cara, você xingou sua mulher, cara. E aí dá uma travada. Sabe quando ele fala, então, normalmente, quando você não quer falar aquilo, dá uma travada na garganta por causa do nervoso, da adrenalina, sua garganta fecha, sua laringe fecha, e aí dá essa afinada de voz aqui. Vamos ver de novo? Olha aqui, ó. Arruma o negócio direito, nada. Arruma um negócio lá direito, Débora. Quase que não sai, Débora. Débora. E aí vem um negócio bem interessante, olha isso. Aí ela devolve, cara. Ela diz o seguinte, é para as pessoas ver quem é você, né? Eu vou até deixar aqui, ó, se você acha que tem uma outra percepção, digite aqui embaixo. A gente ficou ouvindo aqui várias vezes e deu para perceber, é quase inaudível o início, mas ela diz assim, alguma palavra para as pessoas, alguma assim, para as pessoas perceber quem é você, né? Ou seja, ela já dá um troco dizendo para as pessoas verem quem realmente é Edson Araújo. Vamos ver de novo, ó, presta atenção, vou baixar aqui, ó, aumenta o som, eu vou ficar até quietinho para não gritar no seu ouvidinho. Presta atenção. Arruma o negócio direito, nada. E aí, mais uma vez, ele faz uma cara de incapacidade, incompreensão e depois de soberba que ele olha de cima para baixo. E esse trechinho eu não vi ninguém, cara, falando que ela devolve ali, tipo, para vocês, para as pessoas verem quem é você, né? E aí vamos continuar aqui. Ele se arruma, se concentra, né? Entra ali na pré-ritualização do orador. Aceitem a paz do Senhor. E aí ele já veste a capa do pastor ali, né, do irmão Edson e começa a sua oratória. Depois eu vou falar isso nas considerações finais. Agora vamos para o pedido de desculpa. Vamos lá. Então estamos aqui no pedido de desculpa e vamos ver o que acontece. Então agora, aqui está a Débora. Aqui está a Débora. Ó, Débora e Edson. Edson e Débora. Vamos ver agora o que acontece. E muitas pessoas falam, nossa, mas ela não falou nada. Para mim, ela falou e muito, porque linguagem silenciosa vai muito além das palavras. Vamos lá, preste atenção. Eu tenho certeza que eu estou me expondo. Aqui de cara a gente vê que ele não está confortável, ele está nervoso, ele fica fazendo um gesto apaziguador ali, mexendo na caneta para se acalmar. E ela está extremamente fechada, acolhida, né? Ela está totalmente retraída naquela posição e a gente vai ver o que vai acontecer na sequência. É óbvio que os dois estão desconfortáveis, porque ele vai pedir desculpa, ela já sabia disso, ele vai falar com várias pessoas ao vivo, então pessoas estão entrando ali para falar, você é isso, você é aquilo, outras pessoas, é isso aí, parabéns pela desculpa, parabéns por expor o seu perdão perante a sua esposa, perante a igreja e tudo mais. Aí é aquela briga de haters e fãs, né? Vamos lá. Aqui juntamente com a minha esposa, eu tenho certeza que nós vamos aqui. E aí ela olha várias vezes para baixo para olhar as mensagens no celular. É engraçado que ele não consegue, eu não sei se isso é uma característica desse irmão aqui, o Edson Araújo, mas ele não abre, né, os olhos de uma forma plena, né? Ele fica meio com o olhinho fechado, não sei se isso é uma característica dele. Se não for, ele tá bem incomodado, ele não consegue encarar a câmera. Vamos lá. Aleluia, dizer aos irmãos a situação que ocorreu. Então vocês veem que ela também começa a fazer gestos apaziguadores, ela começa a fazer carinho nela mesma e ela tá toda fechada, toda retraída. Ontem nós estávamos com problema no aparelho, no celular, e nós não tínhamos uma posição correta, né? E nós já estávamos em cima do horário de nós já fazermos o culto. Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar, e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos, né? Então caiu. Eu ali tropecei e ali acabou muito dali destruindo.
Você vê que é um casal, principalmente ele, né? A gente consegue ver a narrativa dele. Ele tem pouca cultura formal. Você vê que o jeito dele se expressar, muitas palavras erradas, muitas concordâncias erradas, repetição muitas vezes de frases, de ideias. E o jeito que ele fala realmente é um jeito muito simples. Isso não impede em nada dele ser um orador, isso não impede em nada dele proclamar a fé. Enfim, eu falo muito isso no meu treinamento, na mentoria, o Extreme Speaker, que você não precisa ser um professor de português, você não precisa falar todas as palavras corretamente para passar a sua mensagem. Esse é um grande erro que faz com que as pessoas muitas vezes acabam se reprimindo e não colocando a sua mensagem, seja ela qual for, religiosa ou não, para o mundo. Ah, mas eu não falo tão bem, eu como os R's, os S's, tal. Tudo bem, cara, você não vai dar aula de português. É óbvio que se você falasse todos os R's, todos os S's, todas as concordâncias, seria interessante. Mas se você não é essa pessoa, isso não pode te impedir de você abrir o seu canal, de você colocar a sua cara a tapa. Não se sinta menos por causa disso. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus mentorados. Inclusive, eu já peguei pessoas que são milionárias, são bem-sucedidas, têm uma história de vida absurdamente interessante para contar, de resiliência, superação, e fala menos, fala problema. Vai fazer o quê? Ah, mas elas podiam estudar. Tudo bem, mas, cara, ela não vai ficar mais tantos anos, e às vezes aquilo é tão enraigado nela que ela não consegue mais tirar. Mas ela tem uma história de vida muito legal pra gente conhecer. Então muita gente, eu vi atacando ele. Nossa, ele fala tudo errado e é pastor. Ah, não sei o quê. Cara, isso é o de menos. O que mais importa é a mensagem. Lembrando, é óbvio que eu não estou enaltecendo quem fala errado, mas eu não estou privando das pessoas que não falam tão bem como uma pessoa que tem uma formação culta e acadêmica de deixar de se expressar. Sacaram a diferença? Vambora! Aquele aparelho que acabou caindo lá no chão. Então, eu ali de uma forma... Nesse momento que ele está falando do que aconteceu, você vê que ela se afasta da situação. Então, será que realmente foi um tropeço? Será que realmente foi algo que aconteceu sem querer? Ou ele foi lá e deu um tapa, ou foi mais enérgico? Eu tenho minhas dúvidas por essa reação dela. Imprudente, de uma forma... Você vê o quanto que ela se incomoda, ela até se arruma na cadeira, arruma a roupa. Correta, eu ali como uma pessoa que não poderia... E aqui, ó, vergonha, incapacidade, incompreensão. Então eu não sei se essa história que ele está contando é de fato o que aconteceu, porque ela está me dizendo muito aqui. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas não é ele o analisado, ou é ela? Cara, quando tem duas pessoas, é muito interessante você ver a reação dessa outra pessoa, principalmente quando você tem, sei lá, dois interlocutores, pode ser dois suspeitos, pode ser seus dois filhos, pode ser os seus dois alunos, pode ser um casal, você que faz terapia de casal. É muito importante quando um está relatando uma coisa, você prestar atenção no outro também, na reação do outro. Ricardo, como assim? Então a linguagem silenciosa não é só para ficar pegando fofoquinha da fazenda ou ver quem está mentindo? Lógico que não, é muito além disso, mas muito além. Eu tenho alunos que são psiquiatras, são psicólogos, são terapeutas, são advogados criminalistas, enfim, é uma gama, pedagogos que utilizam-se disso para entender muito mais. Não é ficar detectando mentira, mas é detectar a linguagem silenciosa. É saber o que passa, que mensagem nós estamos passando. Sacaram isso? Vai muito mais do que ficar detectando mentira. Vamos lá. Agir da conduta e nem da forma que eu agi. De novo, ela faz até um desdenzinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Eu vou pegar bem pouquinho aqui, ó. Tcharam! Aqui, ó. Aqui ela faz até um desdenzinho aqui, tipo, você vê que uma boca tá para baixo e a outra tá para cima. Ela não tá de acordo com essa narrativa. Vamos lá. E nem da forma que eu agi. Eu ali me direcionei uma palavra que aqui eu estou antemão, publicamente. O imbecil, né? Sai um M para tudo quanto é lado. Isso é um imbecil. Juntamente com a minha esposa. Aí ela sente um pouco de vergonha, ela vai olhar até pro celular, mas primeiro foi a vergonha, depois ela buscou algum elemento, porque ela lembra da palavra, ele xingou ela de imbecil. Nunca tivemos Beba água. nenhum tipo de problema. 4 anos que nós convivemos. Aí ela confirma, eu vou até falar um pouco sobre isso, é a separação da vida pessoal e da vida do irmão, do pastor. Eu acredito que ele nem seja pastor ainda, não sei, mas enfim, do irmão na fé aí, sei lá, um obreiro, sei lá como é que é a hierarquia, não sei se ele realmente é um pastor formado, mas pelo menos é um cara que propaga a fé. E aí existe uma separação e a gente vai notar isso na linguística dele. Vamos lá. 4 anos que nós estamos juntos,
4 anos que nós estamos abraçando a obra do Senhor. E você vê que daí ele já ele fala da vida pessoal dele, né? Ele fala assim, a gente é um casal que se dá bem, é uma coisa que não acontece, e aí ele já faz um link para a obra. É a parte que eu chamo de, talvez, profissional. Então existe a parte pessoal e a parte profissional. E aí o que acontece? Por um momento. E aí ela se afasta, ela dá uma jogada de ombro e se afasta. Ou seja, existe uma discrepância entre o casal e a parte profissional. E verdadeiramente pela minha falha. Olha aí, ela até se incomoda tanto que ela toca o nariz. Ah, então quer dizer que toda vez que tocar o nariz é indício? Não, mas nesse contexto, e aqui você põe uma red flag, você põe uma bandeira vermelha para dizer assim, olha quantas coisas ela fez em pouco tempo, né? O afastamento, o ombro, o toque no nariz, você já fala, opa, aqui pode ter alguma coisa estranha. O estranho é o quê? Esse paralelo que ele faz da vida profissional dele, a vida pública dele e da vida privada. Tem diferença? Tem diferença. Muito provavelmente tem diferença. O que as pessoas veem e o como é de fato. Vamos embora. Eu assumo publicamente o meu erro. Você vê que ele assume o erro, quase não sai, né? Eu assumo publicamente o meu erro e de repente ele não enxerga isso como um erro tão grande assim. De ter direcionado uma palavra incorreta, uma palavra imprudente e um comportamento e uma atitude. De novo, ela se sente incomodada quando fala da palavra. Muita gente vai falar, mas ela não foi buscar o celular? Não, primeiro vem o incômodo, aí ela busca qualquer coisa que tem embaixo. Que não é capítulo. Tanto é que agora ela tá olhando para cá, ó. Ela não tá nem olhando pelo celular, ela tá olhando pro diálogo interno, ela tá conversando com ela mesma. A minha pessoa, a minha índole. Então eu já quero aqui, antemão, primeiro a Deus, eu quero pedir o meu perdão publicamente. E aí ela começa a fazer um não, né, cara? Olha o não que ela faz. Eu quero pedir perdão para minha esposa Débora, pela minha atitude, pelo meu erro, pela minha falha. Ela não acredita muito, mas meu erro, minha falha. De novo a garganta fecha, né? Minha falha. E aqui tem uma postura que a gente diz muito quando vai falar sobre congruência na fala. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Primeiro a Deus, eu quero pedir o meu perdão. Publicamente eu quero pedir perdão. Aí quando ele faz esse para ela, isso daqui numa apresentação, vamos lá, se eu tenho algo desse lado para eu mostrar com veemência, com contundência, posso estar segurando uma caneta, né, para mostrar, ou um bastão, ou o próprio passador, ou a própria mão. Se eu quero de uma maneira contundente, eu vou falar isso aqui. Eu uso a minha mão direita e faço isso aqui. Quando eu faço assim, é uma coisa meio que, é isso aqui. Não há tanta congruência ou é quase um desdém. Eu não estou me importando muito com essa mensagem. Quando eu faço isso aqui, é como se eu estivesse levando toda a atenção da plateia para aquilo que eu estou dizendo. Quando eu faço isso serve inclusive para PowerPoint, isso serve para Flipchart, ou seja, é uma coisa inconsciente. Quando eu acredito muito na coisa, eu levo toda a atenção e jogo para cá. Quando eu estou numa coisa menos importante, eu faço isso com a mão. E ele faz isso com a mão. E olha o rostinho dela, cara. Tristeza. Vamos seguir. Opa. Perdão para minha esposa Débora. E ela não acredita muito, né, pela minha atitude, pelo meu erro, pela minha falha. Eu quero pedir perdão também pelo meu pastor Elias. Eu quero pedir perdão à minha família, também à família da minha esposa. Eu quero pedir perdão também a todos os pastores que têm confiado e com certeza permanecerão confiando no meu Tá triste, ela continua com, né, uma afeição aqui, emoção de tristeza. trabalho. Quero pedir perdão a todos que estavam ao vivo na live. Aí ela começa a ficar impaciente, você vê que ela se joga pra trás e ainda faz assim, ó. Acho que ela não aguenta mais tanto perdão que esse homem tá pedindo pra todo mundo e nem um beijinho, nem um abraço, nem um afago em mim. Os que estavam, aleluia, De novo, ó, cômodo na cadeira. os que estão ausentes, eu quero aqui fazer Respira fundo. menção do meu perdão e publicamente pedir perdão, que essa não é uma conduta do irmão Edson. Olha que interessante isso. Isto não é uma conduta do irmão Edson Araújo, ou seja, do avatar, da pessoa pública. Ele não se coloca como isso não é uma atitude minha, isso não é uma atitude do meu ser, do meu ego, né? Do meu modo de pensar. Isso não é uma atitude do irmão Edson Araújo. Ele tem isso bem separado. Vamos lá. É como o Ricardo Ventura. Olha lá que interessante. Eu falo de mim muitas vezes em terceira pessoa. Por que isso, Ricardo? Quando eu
eu falo de mim, pessoa física, eu falo eu. Quando eu falo de Ricardo Ventura, pessoa jurídica, ou seja, o produto, eu tenho essa mania. Muitas pessoas que o próprio ser, né, o próprio produto é você, é até importante eu dividir isso na minha psique. Porque primeiro que você fica mais humilde, você sabe que existe o produto e existe o ser humano. O produto pode ter muitas qualidades que o público conhece, mas as falhas, o ser humano, você tem que reconhecer o quanto que você é falho, o quanto que você é ser humano e o quanto que você muitas vezes não é exatamente aquele produto que você apresenta. Aquilo faz parte de você, aquilo não é você. E aqui a gente vê isso quando ele separa essa atitude. Então ele diz assim, isso não é a atitude do profissional, do irmão, do pastor. Por que acontece, cara? Alguns pastores, não estou dizendo ele, mas alguns religiosos, alguns pastores, eles confundem a vocação, né, o chamado, com uma ascensão de carreira pública. Ricardo, tem divisão? Tem divisão. Tem divisão. Quando você está no chamado verdadeiro, quando você está na vocação, é algo que toma você uma unicidade. Você não consegue ver essa separação, principalmente quando a gente está falando de fé, de religiosidade. Quando você encara a vida pública como um negócio, como uma ascensão de carreira, acontece essa separação, essa cisão. E tem muito pastor que você percebe que não existe chamado ali, não existe a vocação. Existe uma ascensão de uma carreira pública. Isso no mundo corporativo é tranquilo, é normal, como eu disse. Existe Ricardo Ventura, pessoa física, e existe Ricardo Ventura, pessoa jurídica. É óbvio que a gente se contamina, e quanto mais se contaminar, melhor. Mas tem muitas coisas que são inerentes a esse profissional. Porque são os avatares, são os profissionais. É como eu digo, muitas vezes atitudes que um CEO, sei lá, da Apple tem em casa, ele não vai ter perante os subordinados dele em relação à empresa, porque ali ele tem um avatar, ele tem uma carreira pública, uma carreira corporativa. Agora, quando isso cai para o mundo religioso da fé, é um problema muito grande, porque a pessoa pode estar encarando aquilo como uma ascensão de carreira e não como uma vocação, um chamado. Então tem que acender a luzinha vermelha quando existe essa separação. Ah, o pastor não faria isso. Quem me conhece como pastor, mas a gente não está falando de coisas corporativas, nós estamos falando de fé, de exemplo, de santidade. E aí a coisa complica. Aí o buraco é mais embaixo. Vamos seguir. Essa não é uma conduta da minha pessoa. Então, aí quando ele fala minha pessoa, ele fecha o parágrafo porque ele está dizendo do irmão Edson Araújo. Tenho certeza que quem me conhece sabe a minha índole, sabe da minha pessoa. Então aqui é engraçado que ela concorda com ele com a cabeça, mas olha o que ela faz na sequência. Incapacidade, compreensão, vergonha. Ou seja, não está congruente o que ele está dizendo com o que ela realmente presencia no dia a dia. E aí ela até, de novo, baixa a cabeça de novo e fica fazendo não. Olha o não. Pela palavra e pela atitude, que nunca houve essa na nossa vida. Então, aos meus irmãos, eu peço perdão, desculpa. E você vê o quanto que isso incomoda, né? Essa declaração dele. Do fundo do meu coração, por todos aqueles que se manifestaram, aqueles que deixaram a sua forma conosco de solidariedade, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Ela extremamente incomodada, né, jogando os ombros. Eu peço perdão aqui juntamente, publicamente, a minha esposa e a todos os meus irmãos que estão conosco nessa caminhada. Ela não acredita muito nisso, né, cara? Então vamos lá. Além da análise, eu gostaria de concluir exatamente com isso. Mais uma vez, quando você tem uma vocação, um chamado, você tem que ter uma vida em santidade. Você tem que ter uma vida que realmente seja um símbolo, que seja passível de imitar os seus atos. Aquilo que você diz tem que estar congruente com aquilo que você faz, principalmente na vida religiosa. No mundo corporativo, no mundo de carreira, ascensão, você tem avatares. É como eu digo, você não é o mesmo, você tem os seus valores, seus princípios e a sua ética, mas as suas atitudes na igreja vai ser diferente do churrasco,
que vai ser diferente de quando você está numa reunião de negócio, que vai ser diferente quando você é pai, quando você é filho, quando você é cidadão. Enfim, a pessoa é a mesma, o seu self, a sua índole, a sua moral, mas você tem personas diferentes. Natural, tranquilo, porque você é um profissional do mundo corporativo. Agora, quando você está falando de fé, a sua vida tem que ser santificada. Se você não tem uma vida santificada, não entre como um símbolo dessa igreja que você frequenta, porque você pode manchar não só a sua vida, mas você pode manchar a igreja inteira. Você pode manchar outros pastores que estão vivendo realmente na fé, no chamado, na vocação. Então acho que a própria igreja, os próprios fiéis, eles percebem quem realmente está pela fé, pela vocação, pelo chamado e quem está pela ascensão de carreira. E aí é que dá esses gaps, e aí é que dá essas separações, esses escorregões. O humano erra, sem problema algum. O ser humano erra, o pastor vai errar, assim como qualquer outra ovelhinha. O que a gente precisa é realmente entender quem é quem. Nesse caso específico, eu percebo alguma contaminação dessa ascensão de carreira e está começando a dividir. O que eu poderia falar para Edson e Débora? Eles são um casal e eles que se entendam. Não é nós que devemos julgar o Edson ou a mulher ou as atitudes ou seja lá o que for. O casal tem que se acertar. Um recado que eu daria para Débora, assim como para qualquer outras mulheres do Brasil e do mundo. Tome cuidado quando o seu companheiro te xinga. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sou exemplo pra ninguém, mas eu nunca xinguei a minha esposa. Já xinguei que nem o Mutri. Vocês lembram do Mutri? Mutri, faça alguma coisa! Lembra? Fica assim... Eu já xinguei por dentro, tipo... mas eu nunca xinguei ela olhando pra cara dela. Eu nunca xinguei ela humilhando, proferindo uma palavra ruim. Mas... pessoas que xingam, e se você aceita aquele xingamento, pode, eu não estou dizendo que, mas pode virar um agarrão, pode virar um puxão de cabelo, pode virar um tapa e pode virar uma agressão muito maior que pode até chegar na morte. Normalmente, mulheres vítimas de agressão não parte do zero para um tiro na cara, não parte do zero para um estrangulamento. É do zero para um xingamento, do xingamento um empurrão, um apertão, puxão de cabelo, um beliscão, um tapa e a coisa vai tomando outras proporções. Então, tanto para Débora como para qualquer outra mulher do Brasil no mundo, não aceite nem uma agressão verbal. Não aceite. Converse e fale, olha, eu não fiquei feliz com o que aconteceu naquela discussão. Agora para Edson, eu não creio que Edson seja um cara violento, um cara que briga com a mulher a todo momento, até porque depois do xingamento, a garganta dele fecha, né? Vai arrumar um negócio lá, Débora. Então, para quem disse, né, que foi ele que deu tapa, cara, ela estava longe do negócio. Você percebe que o negócio estava aqui, ela estava lá pelo olhar dele. Eu não acredito que ele seja um cara violento, mas é bom ele pensar, quando ele perde a cabeça, se essa explosão, hoje é um xingamento, se ela não pode virar um apertão, um puxão de cabelo. Fique atento para ver se você mesmo não vai escalar essa violência e realmente me parece que você ficou incomodado. Agora, durante o pedido de desculpa, parece que você se sentiu humilhado, parece que você se sentiu incomodado de estar pedindo desculpa para sua esposa e eu não vi nenhum gesto de carinho, nenhum gesto de aconchego, nenhum aperto de mão, nenhum abraço, um beijo, nada. Então, já que é para expor, vamos expor também o gesto de carinho, vamos expor o aconchego, um apertar de mão, um olhar, né, sei lá, alguma coisa mais profunda. Vocês são propagadores da mensagem. E mais uma coisa final para os dois. Tome cuidado. Veja se o seu chamado, a sua vocação não está sendo contaminado por uma ascensão de carreira. E não minta para mim. Antes disso, lembrando, se você quer aprender o que eu faço, cadastre-se no nãomintaparamim.com.br. Se as novas turmas estiverem próximas, você já vai ser avisado da jornada do Não Minta Pra Mim. Se não, você vai se cadastrar na fila de espera no nosso banco de dados e nós vamos informando você com conteúdo do Não Minta Pra Mim. Quando surgirem as vagas, vocês serão os primeiros a serem notificados da jornada do Não Minta Pra Mim e a oportunidade, janela de oportunidade para ser um dos meus alunos, para ser especialista em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. Beleza? E beba água, beba muita água.
E não minta pra mim, venturianos, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.